Vamos lá, pessoal. Vamos começar aí, vamos voltar. Então, eu vou dar um exemplo agora, né, que é por exemplo, quando você tem uma matriz. Vamos pegar aqui, então, um exemplo. Tá? Você pega uma matriz, por exemplo, 2 por 2. Tá? Deixa eu colocar ela ali do lado. Então você pega essa matriz A, tá? E você define uma transformação do conjunto das matrizes 2 por 2 reais no conjunto das matrizes 2 por 2 reais. Ou 2 por 1, desculpa. 2 por 1. Matriz coluna. Tá? Dois por 1. Tá. Como é que você vai definir? Você pega XY, é uma matriz coluna, certo? E você leva numa matriz que é o produto de A pela matriz XY. Então tem a matriz A e a transformação lá. Aí agora o A, na verdade eu estou fazendo um abuso de notação, né? Isso daqui poderia ser chamado de TA, né? Porque ele é induzido por A, mas o T agora é uma transformação, certo? Então, muitas vezes vou deixar TA, mas a gente poderia ver como sendo, e denotar por A também como sendo uma transformação, certo? Mas eu vou deixar TA por enquanto. Bom, obviamente esse TA é uma transformação linear, né? Parece que de alguma maneira eu só estou deslocando o meu espaço vetorial daqui para cá. O que você está fazendo, olha, eu vou fazer a seguinte identificação, tá? Depois a gente vai ver melhor essa identificação, para que a gente possa ver, eu vou fazer para que a gente possa visualizar essa transformação linear, tá? A identificação que eu vou fazer é o seguinte: o conjunto das matrizes da matriz coluna, né, duas linhas e uma coluna, você pode identificar, né, com o R2. Todo mundo concorda? Porque você pega a matriz que tem duas linhas e uma coluna. Então ela tem dois números. Você está pegando esses dois números e meio que mudando a posição para ficar um par, onde você tem o primeiro e o segundo. Todo mundo concorda? Por exemplo, XY viraria o par, a matriz coluna XY viraria o par ordenado XY. Essa é a identificação que eu estou fazendo, certo? Então você poderia ver com essa identificação, só para a gente visualizar a ação do A como é. Ó, se você, para ter uma ideia geométrica, por exemplo, como é que a matriz induz uma transformação linear e o que é que está ocorrendo na prática, né? Visualmente, já que você tem muita imaginação, por exemplo, no R2, R3. Bom, o que a gente está fazendo é o seguinte, pronto. Quem seria o A de XY? Seria o produto, né? Então, o produto também te dá uma matriz coluna, que é a matriz... Alguém me ajuda aí? Quem é a primeira entrada da matriz desse produto? Produto de A por XY. 2x mais y. 2x mais y. Todo mundo concorda? Porque é linha vezes coluna. E a segunda entrada? X mais y. Né? Porque, de novo, agora... Primeiro eu multipliquei linha vezes a coluna.
depois eu multipliquei a outra linha vezes a coluna. Né? Eu vou fazer isso com calma. Deixa eu fazer com calma. O que eu estou fazendo é isso aqui. O A é essa matriz e eu estou multiplicando por essa. Certo? Então isso daqui me dá 2x mais y, x mais y. Tá? Então, com a minha identificação, o que é que está ocorrendo? Qual era o par ordenado que esse cara representa? Esse cara representa, com a identificação que eu estou fazendo da matriz coluna com o par ordenado, ficaria como? Quem é a primeira coordenada? Felipe. E a segunda coordenada? X mais Y. Certo? Então, eu estaria dizendo o seguinte, que se eu fizer dessa forma, o T de A pode ser visto como sendo de R2 em R2. Concorda? Então, o que é que está ocorrendo? O que está ocorrendo é a seguinte coisa. Você está aqui. Então você tem agora você pega um vetor, tá? Que vetor é esse? Esse é um vetor x, vetor y, tá? E você está levando, deixa agora eu pegar ele aqui, opa. Você estaria levando agora em outro vetor. Tá? Que eu não sei bem como é o comportamento, mas eu vou fazer um desenho aqui só para simbolizar o que é que está ocorrendo, né? Sei lá, imagina que é aqui. Então esse agora seria o vetor que você está associando ao A, ou ao A de XY. Né? O TA de XY. Não, porque esse daqui é só uma simbologia do que está ocorrendo, tá? Se quiser ir embora, pode ir, tá? Se pra quem? Fique à vontade. Tá? O que é que está ocorrendo? Você tem aqui XY, tá? Você tem um vetor XY e o T de A leva em outro vetor do R2. O que essa matriz está dizendo é que qual é o vetor que você está levando? Você multiplica por 2 a primeira coordenada e soma mais a segunda, depois soma as duas coordenadas do vetor inicialmente. Então isso dá um novo vetor que você está, por exemplo, imagine que você pegou um vetor aqui, que é o 0, 1. Pega esse vetor aqui, que é o 1, 0. 1, 0, ele é levado no vetor 2, 1. Então ele seria levado num vetor assim. Ou seja, observe que ele deu uma esticada nessa direção, né, que é 2, e foi levado e ganhou uma alturazinha. Tá? A matriz faz isso. Então, isso daí é uma transformação linear, tá? Mas tem outras. Por exemplo, vou colocar agora, com matriz você pode gerar as transformações lineares, né? Então a gente vai ver isso mais na frente, né, o contrário, mas toda vez que você tem uma matriz, você tem uma transformação linear. Vamos pegar a matriz rotação. Vocês já ouviram falar na rotação?
a rotação de um ângulo θ. Como é que você constrói isso no plano? Qual é a ideia? Eu vou lhe explicar agora. Qual é a ideia? Tá? Vamos pensar geometricamente. Teve uma questão da MU, a Olimpíada de Matemática da Unicamp, em que uma das soluções, a gente usou isso aí. Rotação, matriz de uma... Isso ocorre muito, por exemplo, quando você está querendo fazer alguma coisa em computação, girar uma imagem, esse tipo de coisa. Bom, mas aí você tem que conhecer qual é o objeto que você vai multiplicar, né? Qual a ideia da rotação? A ideia é o seguinte: pegue um vetor, tá? Deixa eu pegar ele colorido, vermelho. Ó, pega esse vetor, tá? O que que a rotação vai fazer de ângulo θ? Ela vai rotacionar esse vetor sem mudar o tamanho dele, tá? De modo que o ângulo que você girou para chegar nesse outro é θ. Então, por exemplo, se eu pegar esse outro vetor, imagina agora que você pegou o vetor, esse aqui, cadê? Esse outro aqui. Imagina que você pegou esse outro vetor. Tá? O que é que ele vai fazer? Vai girar esse vetor θ. Então, pode falar. θ está em graus ainda, Mas o que é que muda? essa cor que eu chamei. Ah, tá. Eu não fixei. Pode estar em grau ou radiando. Tanto faz. Tá? Tipo, para efeito do que eu quero, não. Então você rotaciona θ. Ou seja, o que é que está ocorrendo? Você pega um vetor e a transformação que você quer construir, ela manda esse vetor numa rotação dele de ângulo θ, sem mudar o tamanho, sem mudar nada, só rotacionando, tá? É como se você pegasse isso aqui e fizesse assim. Entende? Tipo, apliquei a primeira vez, aí eu estou com o vetor assim, apliquei a primeira vez, ele fez assim, rotacionou θ. Se eu continuar aplicando nesse mesmo vetor, ele vai fazendo assim. Né? Vai ficando θ, mais θ, mais θ, mais θ, mais θ, até dar uma volta. Tá? Ou mais, né? Se eu continuar aplicando. A figura, por exemplo, aquela brincadeira que eu disse da foto, geralmente é 90 graus. É uma rotação de 90 graus. Que você aperta, a foto está assim, ela fica na outra posição, depois você aperta de novo, ela dá outro giro, se apertar de novo, volta, e se apertar, dá uma volta para o mesmo lugar. Ok? Então o que você está fazendo é pegando aquele objeto que ali o computador entende como sendo, sei lá, uma matriz, e de certa forma observe que uma matriz a gente está enxergando como sendo um elemento do RI alguma coisa. A gente viu que uma matriz, ó, o que é que a gente fez acima? Uma matriz do tipo duas linhas e uma coluna, a gente pode encarar como sendo o R2, com essa identificação. A gente vai formalizar isso, tá? Ou seja, olha o que você está dizendo. Uma matriz coluna com duas linhas, de certa forma, ela é o R2. Tá? Só que, observe que eu estou falando como conjunto ainda. Mas o que a gente vai ver é que é o R2 como espaço vetorial. Mas para isso, a gente precisa, de certa forma, comparar as estruturas, que é o quê? Somar duas matrizes colunas seria equivalente a somar dois elementos, né? Duas coordenadas, dois elementos do R2, por exemplo. Ok? A gente vai ver isso. E isso está associado com transformações lineares, porque a transformação linear é o que é usado para relacionar, né, e comparar espaços vetoriais. Ok?
Até mais, tchau. Certo? Bom, beleza. Então, essa transformação linear, ela é definida assim. Alguém tem uma ideia de como definir isso? Rapaz, eu estou pensando em uma função afim. Como assim? Tipo, digamos que esse vetor vermelho ele fosse definido por uma função do tipo ax mais b. E aí, eu sei que o meu coeficiente A ele é dado pela tangente da elevação desse meu vetor em relação ao eixo x. Então, sei lá, se esse vetor vermelho aí ele tem uma elevação alfa, então o meu A é igual a tangente de alfa, beleza. E aí, o que eu quero encontrar agora é... Se eu pegar... Tá, deixa eu pensar de uma maneira melhor. E aí? Pode falar. Imagina que você pegou aqui o x, y. Quem seria esse cara? Em relação ao x, y? Sim. Como é que eu encontro esse cara? Você já sabe o comprimento do vetor, né? Sei. Os dois têm o mesmo comprimento. Deixa eu ver o comprimento, exato. Só que achar o ponto. Eu quero achar esse ponto, exatamente. O ponto que está no ar. E aí? O θ mais alfa. Tá, como é que eu faço? De θ mais alfa. Como? Por exemplo, quem é essa coordenada? Esse é o ponto. Então, ponto, pertence à conferência. Tudo bem. Faz a entrada em 0, 0, na origem. Tudo bem. Raio, o comprimento do vetor. Tudo bem. Mas quem é? Eu quero que você me diga quem é. O que você sabe é que esse vetor XY, ele veio para cá e o novo vetor, ele meio que deslocou θ. Você transladou, estava assim, você fez assim. Só que o ângulo que você andou foi θ. E eu quero saber quem é. Bom, se você olhar com respeito a esse azul, a coordenada dele é quem? Qual é a coordenada? Só o azul. Quem é essa coordenada aqui? As coordenadas está apontando para onde aí? Aqui. É o Cosseno. É o cosseno do θ vai ser igual a esse tamanho aqui. Vamos chamar de L. Todo mundo concorda? Não. É L sobre R. Não é não? Eu não enxerguei isso, não. Porque tem um ângulo para baixo, né? Só é apague isso. Isso dá um triângulo retângulo. Ah, tá, entendi. Concorda? Concordo 100%. Pode ir. Não dá um triângulo retângulo? Sim? Uhum. Sim, Elora? Pode falar. Mas é porque o θ não é. É verdade, a Elora está Então, é certa. alfa mais- Falta um pedacinho aqui, certo? Certo, está corretíssimo, Elora. Desculpa. Então não vale. E aí? Então volta aí pro... Para esse outro? Também posso usar semelhança de triângulos. Vamos lá, vamos tentar por semelhança. Observe que essa altura aqui e essa, que é o Y, né? Eu tenho dois triângulos retângulos um dentro do outro. Concorda? Observe que eu estou com a seguinte figura, que é essa aqui. Concorda? Aqui tem um Hzinho, aqui tem esse tamanho que é o que eu quero descobrir, aqui tem o Y e embaixo é o X. Dá para fazer, né? Então dá para fazer H sobre o L, que é o que eu quero, é igual a Y sobre X. Bom, a gente já tem uma relação, beleza. Ok? Mas, o que mais que eu posso dizer aí que pode me ajudar nessa conta? E aí? Eu tava pensando muito de colar o ângulo nisso aí, tipo, uma coisa com trigonometria, sabe? Que eu achei que Então, você quer botar um ângulo aqui? não, tipo, Só que botar um ângulo aqui vai ficar mais complicado.
porque eu não tenho muita informação sobre ele. E aí? Eu quero encontrar essa transformação linear, esse mapa que faz isso. Enquanto é primeiro, Aí eu quero achar as coordenadas desse vetor aqui. Né? Esse vetor tem coordenada L, que é essa parte de baixo, e tem essa coordenada aqui. Deixa eu... Só um instante. Só para eu escrever aqui, tá? E tem essa coordenada aqui. Que é, eu vou chamar de essa até embaixo, tá? Até aqui. Que eu vou chamar de, sei lá, me dá uma letra aí. N. Tá? Então tem coordenada N aqui. Tá? Esse é o vetor. Aí eu quero achar quem é L e quem é N. o senhor assume que é transformação ou o senhor quer mostrar que é transformação? Não, eu quero achar qual é a transformação, o mapa que faz isso. Aí a gente vai ver que é uma rotação. Pode assumir que a transformação, você acha o carinha que pertence ao Y0. No caso, você vai achar esse cara, você joga ele no vermelho. Como é transformação, tem a propriedade de alfa mais θ, não sei se isso funciona, vai ser igual a T de alfa mais T de θ. Você sabe o T de alfa e você obtém θ. Não, mas porque você está... eu não aplico no alfa, eu aplico no vetor. O alfa está constante, o alfa não muda. Eu estou aplicando no XY, que é o vetor. E aí o que é que ela faz? Rotaciona θ. Qualquer vetor que eu pegar, ela rotaciona θ. Aí eu quero saber, beleza, peguei ela, imagina aqui. O que eu estou dizendo é isso, ó, R, θ, pega XY e levou no vetor LN. O que é que eu sei sobre esse vetor? Que ele pegou o vetor XY e rotacionou ele θ. Aí eu quero saber quem é L e quem é N. Eu quero encontrar justamente quem são esses caras aqui. Quer ver um exemplo? Quer ver como fica mais fácil? Se você pegar o vetor, pegue XY como sendo isso. Né? Eu vou copiar essa figura, tá? E depois vou apagar para vocês verem que não é tão difícil quando você pega um caso particular. Por exemplo, pega o vetor 1, 0. O vetor 1, 0, obviamente, vocês sabem onde é que ele está, certo? Que é esse cara daqui. Esse aqui é 1, 0. O que é que a sua transformação linear faz? O que é que o seu mapa faz? Pega esse vetor e rotaciona ele com o mesmo tamanho, só rotaciona θ. Então agora, quanto é que vai dar essa coordenada? Aí agora sim eu posso fazer o que eu queria antes. Vai dar um triângulo retângulo. Então, R0 de 1, 0 vai dar quem? Cosseno θ, seno θ. Né? Porque ele rotacionou esse vetor. Observe que vai dar um triângulo retângulo assim. Né? Aqui vai dar o cosseno de θ, porque o tamanho desse é 1, o comprimento dele. Quando a gente rotaciona, fica no mesmo tamanho, certo? Então quer dizer que a hipotenusa nesse caso é 1 também. Todo mundo concorda? Só fiz rotacionar, ou seja, ó, imagina essa caneta, aqui ela está fixada, está no 0. Aí eu fiz isso aqui, ó. Peguei aqui e fiz assim. Só rotacionei. O tamanho da hipotenusa ficou, que é 1. Ok? Então, quando dá um triângulo retângulo, a hipotenusa igual a 1, que é o tamanho do vetor, então dá essa de baixo cosseno de θ e a altura seno de θ.
Então encontramos aí, certo? Bom, beleza. Observe que a gente pode pegar também esse cara daqui, né? Deixa eu colocar outra cor. Eita, que a cor não está funcionando. Vermelho. Tá, vou colocar aqui. Pega esse cara daqui. Esse cara é o... Estou colocando assim. Deixa eu colocar ele como sendo esse cara daqui. 0,1. Aplique a sua transformação linear. Ela vai fazer o quê? Vai pegar ele e girar para cá. Porque ela gira nessa direção. E gira quanto? Teta. Daqui para cá você andou teta. A minha pergunta é: quem é esse cara daqui? Quem é esse cara daqui? Então você agora sabe o seguinte: R teta de 0,1 é igual a quem? Quanto é esse cara? Quanto? Menos cosseno de teta? Todo mundo concorda? Fizeram trigonometria não? Você tem um triângulo assim, onde o teta é esse. Quem é esse lado? Epa! Não, é a tangente, mas também pode ser o seno, concorda? Né? Porque lembra, o que é o seno? O seno de um ângulo, né, no triângulo retângulo, é o lado oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1, o lado oposto é esse. Não está oposto ao ângulo? Então observe que isso é o seno de teta. Só que, certo? Só que ele está do lado esquerdo, né? A gente tem que fazer uma redução, porque se o teta, vamos imaginar que o teta, ele está entre 0, ou π sobre 2, que é 90, e 0. Tá? Porque senão, se tivesse maior que π sobre 2, eu peguei esse cara daqui, ele, se tivesse maior do que π sobre 2, ele tinha girado para cá, concorda? Que é mais que 90, certo? Então, nessa situação, eu estou considerando ele menor que π sobre 2, né? Porque daqui para cá é π sobre 2. Então, se eu girei e continuei num quadrante, né, é menor que π sobre 2. Todo mundo concorda? Certo? Beleza. Ou seja, o seno desse cara te dá um valor positivo, que é o que corresponde a essa medida. Certo? Mas só que essa medida é negativa porque ela está do lado esquerdo do quadrante. Então, observe a sutileza do negócio. Você está usando o triângulo retângulo para calcular o tamanho do lado. Mas só que você quer a representação em coordenadas. Você não quer o tamanho do lado. Então você tem que saber qual o sinal. Entendeu a brincadeira? Então observe que aqui, como eu estou do lado esquerdo do meu diagrama, esse vetor, deixa eu pintar ele de outra cor, é porque virou uma bagunça isso aqui. Deixa eu apagar esses caras daqui. Tá. Ó, esse vetor, deixa eu pintar ele de outra cor. Esse cara daqui, tá? Ele tá, olha que a coordenada dele, como eu quero ele em coordenadas, isso daqui é negativo, ó. Todo mundo concorda? E isso daqui é positivo. Só que a gente viu que quando eu vejo o triângulo retângulo, isso daqui, como eu estou falando de lados, não tem sinal, tem a medida. Entende? O que corresponde à medida é o seno do teta.
No entanto, como coordenada, como eu estou do lado esquerdo, é menos o seno do θ. Concorda? Elora? Felipe? Oi? Felipe. E aí? Concorda? Tá? Porque eu estou do lado, eu estou no segundo quadrante, ou seja, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva, certo? Aí observe, e quem é esse cara? Ou seja, esse tamanho aqui. É o cosseno do θ. Positivo ou negativo? Positivo porque eu estou em cima. Então observe que aqui é o cosseno do θ. Aí agora vem a ideia de transformação linear. Como é o que eu quero construir é uma transformação linear, aí vai valer. Olha o que eu vou fazer para isso. Ó, todo vetor, observe que o que vem de transformação linear, né? Observe que no R2, se eu pegar um vetor xy, eu posso escrever assim. Concorda? Sim. Tá. Se eu quero uma transformação linear, ela deveria satisfazer isso quando eu aplico nesse cara. Né? Se é uma transformação linear, o que é que ela faz quando pega a soma de dois vetores? Exatamente. Então isso daqui seria a mesma coisa de pegar isso, mais isso. Concorda? Mas eu quero que seja uma transformação linear. Eu quero encontrar essa matriz. Então é uma transformação linear. Então observe que isso daqui, como é uma transformação linear, eu tenho uma soma de dois vetores, isso daqui daria isso. Todo mundo concorda? Mas como é uma transformação linear, ela também pega o produto por escalar e saca fora o escalar. Então isso daqui daria x vezes r de 1, 0, mais y de 0, 1. Só que esses caras a gente conhece. Exatamente. Então isso ficaria x de quem? Quem é o primeiro? Cosseno θ, seno θ, mais y vezes quem? Menos seno θ, cosseno θ. Certo? Então isso daqui daria x cosseno θ, menos y seno θ. Essa é a primeira coordenada. A segunda seria quem? X seno θ mais y cosseno θ. Então a transformação que a gente quer deve respeitar isso. Observe que isso é interessante, porque está embutido aqui nesse tipo de coisa, que é o seguinte: quando eu quero construir, olha só, o que é que precisou para a gente construir a transformação em qualquer ponto do plano? Mas não é qualquer caso específico, uma base. Então, se você conhece a transformação linear nos elementos da base, observe que, para descobrir, a gente aplicou no 0 e no 0,1, que forma a base do R2. E a partir disso, a gente meio que manipulou, cadê? Eu estou aqui, ó, aplicou nesse e aplicou nesse. Então a gente descobriu como era que funcionava essa transformação linear na base do R2. E a partir da base a gente generalizou como deveria ocorrer em qualquer ponto XY. Entenderam a brincadeira? E aí a gente fez as contas e encontrou como isso deve ocorrer. Agora observe que isso daqui é a mesma coisa. Olha que massa. Aquilo que a gente viu lá em cima, aqui, ó.
Agora eu vou pegar qual é a matriz. Observe que o Rθ deveria ser induzido por essa matriz aqui, ó. Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Eu acho que o menos é aqui em cima. Né? E o que você está fazendo, ó, isso aqui é o quê? É quando você aplica isso aqui no XY. Faz o produto dessa matriz por XY. Tá? Faça esse produto para você ver. Cosseno θ, seno θ, seno θ, cosseno θ. Eu cheguei no mesmo resultado. Aplica aqui. Eu cheguei no mesmo resultado. Isso dá quanto? Considerando os dois ângulos, como eu estava fazendo anteriormente. Entendi. Com alfa e θ, fazendo com os dois vetores. Certo. Eu peguei dois vetores genéricos e cheguei. Pô, legal, que massa. Certo? Então isso é a rotação. Ok? Isso é a rotação. A rotação de ângulo θ. Tá? Isso dá justamente x cosseno θ menos y seno θ. X seno θ mais y cosseno θ. Agora observe o seguinte, aplica ela nela de novo. Ou seja, observe o que é que está ocorrendo. Lembra, o que é que isso está fazendo? Está pegando o vetor, olha mais moto. Olha mais moto, o que é que isso está fazendo? Olha o que é que está fazendo. Você pega isso aqui, pegou o vetor, aí você aplicou no vetor. Isso deu, rotacionou θ. Quando você aplica de novo, sei lá, vai rotacionar θ de novo o segundo vetor. Concorda? Quando você aplica de novo, vai rotacionar θ o terceiro vetor. Então quer dizer que o primeiro você rotacionou quanto? 3θ. Será que isso ocorre? Olha o que eu estou dizendo, ó. Pega Rθ, aplica no XY. Isso dá o segundo, aqui é o XY. Aqui vai dar o RXY. Tá menor, mas é o meu desenho que tá ruim, tá? Mas imagina todos do mesmo tamanho. É como se eu tivesse, é num círculo, né? Porque se ele preserva o tamanho, então quer dizer que eu estou num círculo e ele só está rotacionando o vetor. Deixa eu desenhar aqui um círculo que eu tenho tecnologia para isso, né? Vamos lá. Professor, Sim? uma dúvida, mas Diga aí. o senhor tirou do faro ordenado Certo, para colocar na matriz de transformação. certo. O X e o Y tem que estar nessa matriz, assim, coluna para funcionar. Beleza. Mas por que eles não tem um limite deles ficarem seguidos? Porque você colocou em linha, entendeu? É porque é o seguinte, é como eu estou dizendo a vocês, olha, ou eu defino assim, x, y dessa forma, né? Mas observe que aqui não fica tão natural onde é que aparece a matriz, tá? Aí o que é que eu estou fazendo? Na verdade, isso aqui, esse pá pode ser visto, é porque, ó, olha que aqui é um abuso. Por quê? Porque aqui eu estou multiplicando duas matrizes e está dando um par ordenado. Não é para dar. Era para dar uma matriz coluna. Só o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo aquela identificação de uma matriz colunas com duas linhas com um par ordenado. Então, aplicar uma matriz num XY, tá? Seria o equivalente a aplicar a matriz vezes a matriz coluna XY, porque aí faz sentido. Aí eu pego, multiplico, isso te dá uma coluna e eu viro ela para virar um par ordenado. Essa identificação, entendeu? O que a gente está vendo mais profundamente assim é que o espaço vetorial coluna ele pode ser visto como sendo o 2, 1, né? Coluna com duas linhas pode ser visto como sendo o R2 como espaço vetorial.
o que a gente vai ver na frente é que uma matriz N por N, ela pode ser vista como sendo o R M vezes N, como espaço vetorial. Aí a pergunta é, mas como assim pode ser visto como qual é essa comparação? Porque eu estou pegando uma matriz. Como diabo eu comparo com uma lista de números que é o RM vezes N? Entende? Aí essa comparação é que é feita pelas transformações lineares. Só que como você pode dizer que eles são iguais sobre esse ponto de vista de espaço vetorial? Porque vai existir uma transformação linear daqui para cá e uma outra daqui para cá, cujo uma é inversa da outra, que é o que a gente vai chamar de isomorfismo. Então, quando dois espaços vetoriais são isomorfos, tá? Você diz que, sob o ponto de vista de espaço vetorial, eles são idênticos. Eles funcionam do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Por quê? Se eu quero somar aqui, o que é que eu faço? Eu posso jogar pela transformação linear aqui, somar aqui e depois voltar pela inversa. Porque a transformação linear relaciona a soma daqui na soma daqui. Não é? T de U mais V é o T de U mais T de V. Entende? Então, se eu quero somar U e V aqui, o que é que eu posso fazer? Mandar como sendo T de U e T de V aqui, somar. E como eu tenho inversa, eu pego esses caras e mando de volta. Se a transformação inversa for linear também, vai pegar o T de U mais T de V e vai levar no UV. Então, eu somei aqui e mandei para lá na soma. Mas se isomorfo quando for linear? Eu só posso chamar de isomorfismo quando a bijeção for uma transformação linear. Entende? Tá? Tá? Mas pense assim, o que é uma transformação linear? É uma função especial que age entre espaços vetoriais. E o que é que ela faz? Ela relaciona a estrutura de espaço vetorial dos dois. Ela pega T de U mais V e leva em T de U mais T de V. Ou seja, ela relaciona a soma do domínio com a soma do contradomínio. A multiplicação por escalar do domínio com a multiplicação escalar do contradomínio. Tá? Se ela tem inversa, o que é que você vai fazer? Você pode fazer o contrário. Né? Essa é a ideia que a gente vai ver no futuro. Tá? Mas a gente vai ainda daqui a pouco, né, na próxima aula, a gente vai ver, eu vou fazer agora, mas na próxima aula a gente vai continuar daqui. Que é o seguinte, a transformação linear, ela tem algumas propriedades interessantes. E uma delas é que ela leva subespaço em subespaço. Entende? Ela leva subespaço em subespaço. E quando é isomorfismo, ela vai levar base em base. Ou seja, tudo que um tiver sob o ponto de vista de espaço vetorial, a outra vai ter também. Por isso que é idêntico sobre esse ponto de vista. Quando você tem isomorfismo, se um tem dimensão 10, o outro também tem. Se um tem um subespaço de dimensão 2, o outro também vai ter. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a imagem de uma transformação linear de um espaço vetorial vai ser um subespaço. De um subespaço é um subespaço. Entende? Ok? Se você pegar dois espaços vetoriais que se interceptam num espaço vetorial de dimensão 1, as imagens por uma transformação linear, um isomorfismo, vai fazer a mesma coisa. Vai se intersectar num subespaço de dimensão 1, cuja é a imagem daquele que você tinha lá. Ou seja, tudo que ocorre em um ocorre no outro. Por isso você diz que são iguais quando são isomorfos. É isso que a gente vai ver, entende? É uma maneira de você classificar os espaços vetoriais, dizer que
sob o ponto de vista de espaço vetorial, esses dois são iguais. E o que a gente vai ver depois é que todo espaço vetorial de dimensão finita, na verdade, é um Rn da vida. Entendeu o que eu disse? Todo espaço vetorial de dimensão finita é um Rn. Por exemplo, pega um espaço vetorial de dimensão 10. Ele vai ser equivalente ao R10. Nesse ponto de vista, vai ter um isomorfismo dele no R10. Se você pegar um espaço vetorial de dimensão 2, ele vai ser equivalente sob esse ponto de vista, ou seja, vai ter um isomorfismo dele no R2. Qualquer espaço vetorial. De dimensão finita, sim. Professor, falei com a dimensão dele, não é Rn, e da Rn em outro, então... Vale também. Isso. Tá? Porque essa relação de equivalência vale quando você quer separar em classes, né? Vai valer também, tá? Deixa eu fazer aqui. Bom, aí o que é que você está fazendo aqui, ó? Um exercício que eu quero que vocês tentem é o seguinte, ó. Você pegou um vetor aqui. Quando você aplica a rotação de θ, você veio para cá, rotacionou θ. Se você aplicar de novo, você rotaciona θ de novo. Se você aplicar de novo, rotaciona θ de novo. Aplicou de novo, rotaciona θ de novo, certo? Observe o que você está fazendo, ó. É isso que eu quero que vocês verifiquem, que aqui você andou θ. Aqui, daqui para cá, θ. Daqui para cá, θ. Daqui para cá, θ. Quantos θ você andou? 4 θ. É como se você pegasse, ó, R, θ de XY, depois pegasse com R, θ desse cara, depois pegasse R, θ desse cara, depois R, θ desse cara. São 4 tetas, né? Oi? Tem? Mas aí você tem que ver que isso é a mesma coisa de você rotacionar 4 tetas. Não é tão simples, né? Porque vou deixar para vocês. Faça o seguinte, faça esse produto. Cosseno de θ, olha o que eu estou dizendo, menos seno de θ, mostre isso. Seno de θ, porque observe que você está aplicando a matriz quantas vezes? Então você está fazendo o produto dessa matriz 4 vezes, depois aplicando no XY, concorda? Então mostre o seguinte. Isso aqui elevado a n é igual cosseno de nθ menos seno de nθ, n, seno de nθ e cosseno de nθ. Então verifique essa igualdade. Exercício. Não. Próxima aula. Ok? Então, se você... Acho que a gente já fez isso porque... Faz por indução. Faz para 2, para 2, depois cá para cá e depois cá mais um. Ok? Beleza, o que eu quero é verificar algumas propriedades. A gente tem poucos minutos, mas aí eu deixo algumas para vocês. A primeira dela é propriedades de transformações lineares. Tá? Então a primeira dela, toda transformação linear ter uma transformação linear de U em V. Tá? Então, T do zero de U leva em quem? T do zero de U leva no zero do V. Ou seja, T de zero é zero. Toda vez que você tem uma transformação linear, ela leva o zero no zero. Tá? 2.
Se você pegar o t, aplicar em menos u, o que você está dizendo? Ó, o u é o oposto, o menos u é o oposto de quem? De u. O que você espera que isso ocorra? Que ela leve no oposto do t de u. Então isso daqui dá t de u. Ok? Ou seja, para mostrar isso, você tem que mostrar que quando soma esse cara com o t de u, deve dar 0. Concorda? Então vamos ver isso. O de cima vocês provam. Soma esse cara com esse, né? Porque você sabe o seguinte, quem é o oposto desse? É o cara que soma com ele, leva no 0. Bom, mas isso daqui, como ela é linear, isso é a mesma coisa que menos u mais u, que é 0. Isso daqui é t, então, de 0. Pelo item 1, isso dá 0. Então, você está mostrando que a soma desse cara com t de u é 0. Logo, esse cara é menos t de u, porque só existe 1. Lembra que a gente provou que o simétrico é único? O t de 0 eu deixo como exercício. Tá. Esse daqui a gente vai provar. Bom, você pode verificar esse daqui. T de u menos u2. Isso é a mesma coisa que t de u menos t de u2. Toda transformação tem essa propriedade também. Tá? Essa daqui eu vou fazer, vamos fazer agora. Se W é subespaço de U, então T de W, quem é o T de W? Tem aplicado sobre todos os elementos da W. Como conjunto, ele é quem? É a imagem de W. Então, é todos os elementos V pertencentes a V, tal que existe um U pertencente a U, tal que o T de U é igual ao V. Ou seja, isso daqui é um subconjunto de V, que é justamente os caras, ó, imagina que aqui está o U, aqui está o V, você tem uma transformação aqui. Quem é o T de W? Aqui, imagina que você tem um W aqui. Aqui é o W. Quem é o T de W? É o conjunto aqui dentro, tal que se você pegar um elemento nele, tem alguém em W que manda nesse tal elemento. Entenderam? É que parece W ali naquela definição do conjunto. Ah, desculpa. Esse elemento aqui que existe é W. Valeu, Felipe. Aqui é em W. Tá? Deixa eu botar U não, deixa eu botar Wzinho, só para melhorar. Aqui é Wzinho. Ok? Entenda bem, isso é chamado de a imagem de W. Ok? Ou que precisa que ele seja subespaço? Não, para que a imagem seja subespaço. Então agora entendi. Então, eu estou definindo o conjunto. Esse é o conjunto. Então, Então, esse cara é subespaço. Entendi. Subespaço de quem? De V. Ou seja, o T, que é uma transformação linear, leva subespaço em subespaço, que era o que eu estava dizendo. Observe que ele está preservando a estrutura do domínio sempre é levada nas mesmas coisas que ocorrem no domínio, sob o ponto de vista de espaço vetorial. O que é que a gente viu de espaço vetorial? A soma, produto por escalar, base, né? o subespaço, combinação linear, tudo. A transformação linear vai pegar uma combinação linear e vai mandar numa combinação linear. Vai pegar um subespaço, mandar no subespaço. Vai pegar uma soma, mandar na soma. Produto por escalar, mandar no produto por escalar. Entendeu?
Então cada coisa no subespaço tem, no espaço tem seu análogo no outro. Não é bem um análogo, porque para ter um análogo mesmo você precisa que ela seja bijetora. Então não necessariamente se eu pegar o que gera W, Vai gerar. vai gerar B. Não necessariamente. Se você pegar uma base de U, a imagem não necessariamente vai gerar uma base de V, vai dar uma base de V. Entende? Por quê? Agora se for bijetor, sim. Tá? Ok? Vamos provar isso. Para provar isso, para acabar a aula, vou provar isso. Deixa eu enunciar e a gente prova tudo na próxima aula, tá? Então, deixa eu colocar mais uma, que é o seguinte. Como eu disse, eu coloquei propriedade o quê? 4? Agora é 5, certo? A quinta é o seguinte. O T de uma combinação linear A combinação linear dos T aplicado. exatamente. Isso é a mesma coisa de alfa 1, T de 1, mais alfa N, T de 1N. Ou seja, T de uma combinação é uma combinação dos T's de cada um. Entende? Beleza, aí a gente acaba por aqui. Aí na próxima aula eu provo e a gente evolui mais essas ideias aí, né? Prova que é subespaço. Aí tem dois espaços que são interessantíssimos, que é o conjunto, subespaços que são interessantíssimos, que é o conjunto dos vetores do domínio cujo T envia no zero. O subconjunto do domínio, tá? Formado pelos vetores que T dele vai no zero. Não necessariamente é só o zero. Não só o zero leva no zero. Não necessariamente. Por exemplo, pegue T de XY do R2 indo na reta. Então pegue T de XY que leva no X menos Y. Observe que 1 vai no zero. Entende? A gente vai ver que isso dá um subespaço, que é chamado de núcleo da transformação linear. Pois não, né? Ele estava brincando aqui,